Coloque em Pronto, tela começou. cheia. Então, bom dia a todos. Iremos explicar o conteúdo de regressão logística e a dupla é composta por Eugênio Barbosa Teixeira e Leandro Douglas Silva Santos. Inicialmente, irei falar um pouquinho sobre o contexto histórico da regressão logística, onde as primeiras aplicações dessa regressão foram em estudos prospectivos de doenças coronárias, ganhando reconhecimento após o trabalho de Crete, Confield e Kenyon, que estudou o risco da doença coronária em um projeto chamado Freeman Heart Study. Este trabalho ganhou notariedade e até hoje é considerado um marco inicial dos estudos envolvendo regressão logística na área da saúde. Então, iniciou aí a parte em si dos primeiros dados relacionados com a regressão logística. Entretanto, pode passar aí, a regressão logística ela não parou apenas na área da saúde, ela se expandiu, chegando também a outras áreas, tais como a área econômica, administrativa, a área educacional, ambiental, dentre outras. Então, essa regressão logística ela vai trabalhar com a análise de vários dados para que cheguem a determinadas categorias e essas categorias elas vêm trazer determinados valores. Meu amigo Leandro vai explicar um pouquinho mais sobre essa parte da aplicação da regressão logística. Bom, pessoal, bom dia, primeiramente. Então, eu vou começar agora falando um pouco sobre em que consiste a regressão logística. A regressão logística em si, ela consiste em uma técnica especial de regressão, que ela é formulada para prever e para explicar se uma variável dependente ou métrica ou ela é dicotômica ou binária, com duas ou mais categorias por meio de variáveis independentes, métricas ou não métricas. Então, a regressão logística é uma das técnicas que fazem modelagem de previsão, cuja principal característica é o fato da sua variável dependente ser categórica e geralmente binária, também chamada de dicotômica. Então, por exemplo, ela possivelmente vai dar resultados como 0 ou 1, sim ou não, ausência ou presença, falha ou sucesso, uma pessoa ter ou não a doença ou câncer, compra ou não compra de um determinado produto, ou seja, ela indica dois possíveis valores ou categorias. Na epidemiologia, geralmente ela está interessada em alguém que tem uma determinada doença. Se for uma doença do coração, então os preditores, tais como a idade, o peso, a pressão arterial, o número de cigarros fumados e o nível de colesterol, são relevantes. Então, a partir desse modelo gerado, é possível calcular ou prever a probabilidade de um evento ocorrer, dado a observação aleatória das variáveis. Por exemplo, a ocorrência ou não da apneia do sono. Existem vários fatores que podem influenciar nesses distúrbios, mas para o exemplo que a gente vai aplicar aqui agora, vamos considerar apenas dois, que é a idade e o peso. Digamos que para essa análise tenhamos uma amostra de 100 pessoas, contendo a idade, o peso e se ela tem ou não a apneia do sono. Este é um conjunto de observações que a gente vai ter. As variáveis dependentes, a variável dependente é a ocorrência ou não da apneia do sono, sendo que ter apneia é igual a 1 e não ter apneia é igual a 0. As variáveis independentes são a idade e o peso que essa pessoa vai ter. Para esse exemplo, o que a regressão logística propõe é que, a partir das informações que a gente tem, é possível gerar um modelo logístico que possa prever a probabilidade de uma pessoa ter apneia do sono ou não, baseado no peso e na idade dessa pessoa. Então, esse modelo de regressão logística permite fazer o quê? Uma modelagem da probabilidade de um evento ocorrer dependendo dos valores das variáveis independentes, que podem ser categóricas ou contínuas. A partir do modelo logístico gerado do problema da apneia do sono que foi apresentado, queremos saber qual a probabilidade do indivíduo que tem 50 anos e 120 quilos ter ou vir a desenvolver a apneia do sono. Ao inserir esses dados do modelo, o resultado será um valor entre 0 e 1, que representa a probabilidade dessa pessoa ter ou não a apneia do sono. Suponhamos então que o valor que acabou sendo gerado seja de 0,75.
Assim, a gente pode dizer que uma pessoa com 50 anos e 120 quilos tem 75% de probabilidade de ter apneia do sono. Também é possível estimar a probabilidade de um evento ocorrer para observação selecionada aleatória contra a probabilidade do evento não ocorrer. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 50 anos e 120 quilos, ela tem probabilidade de 75% de ter apneia do sono. A probabilidade de não ter apneia é igual a 1 menos essa probabilidade de ter apneia. Logo, 1 menos probabilidade é igual a 25%, ou 0,25. A probabilidade de um evento ocorrer contra ele não ocorrer é a razão de probabilidade, ou seja, a probabilidade sobre 1 menos P, a probabilidade. Então é chamada de chance. Então temos assim que a chance de ter é de 75 e de não ter 25. Então, 0,75 sobre 0,25 é igual a 3. Isso significa que uma pessoa que tem essas características de peso e idade, ela tem 3 vezes mais chance de ter apneia do sono do que não ter, tá certo? Além disso, esse modelo de regressão logística permite prever o efeito do conjunto de variáveis sobre a variável dependente binária. Então, através da análise da regressão logística, pode-se concluir, por exemplo, se a variável peso é bastante significativa, é possível ver que a variável peso é bastante significativa para o modelo de regressão, enquanto que a variável idade não contribui tanto para a eficácia do mesmo. Então, a gente vê aqui o quê? Que o peso ele está muito mais relacionado com a probabilidade de ter ou não apneia do que a própria idade, tá certo? Além disso, a classificação de observações estimando a probabilidade de uma observação está em uma categoria determinada. Então, a análise da regressão logística pode informar, por exemplo, que os indivíduos obesos ou acima de uma determinada idade pode ter mais propensos a ter esses distúrbios de apneia. Por quê? Quanto maior a variável, maior a probabilidade dele ter uma relevância de ter essa variável dependente, que no caso é a apneia do sono. Então, a variável dependente y na regressão logística é frequentemente binária, ou seja, sim ou não, a chance ou não chance, sucesso ou não sucesso. Logo, nesses casos, ela segue a distribuição de Bernoulli, tendo uma probabilidade desconhecida P, de probabilidade. Lembrando que a distribuição de Bernoulli é apenas um caso especial da distribuição binominal, onde n menos 1 considera a realização de um único experimento. Então, a dependente y ela tem o 1 se ocorrer com sucesso e 0 se ocorrer fracasso. A probabilidade de sucesso é sempre, digamos que crescente, de 0 é maior ou igual a P, que P, a probabilidade é maior ou igual a 1. Então, a probabilidade de fracasso é sempre Q igual a 1 menos P. Então, na regressão logística é feita a estimação da probabilidade desconhecida de P, dado uma combinação linear de variáveis independentes. Então, dessa forma, muitas vezes a gente pode se confundir entre a regressão logística e a regressão linear, que é mais utilizada, mais usualmente vista, principalmente quando a gente faz uma correlação nos trabalhos científicos. Então, qual a principal diferença entre essas duas regressões? Então, a variável da regressão logística, a variável dependente, é categórica, ou seja, ela vai, na maioria das vezes, ela vai estar relacionada a uma categoria de acontecer ou de não acontecer. Então, no intervalo, como o Leandro acabou de explicar, entre 0 e 1. Então, como é probabilidade, ela não vai ter probabilidade negativa. Então, sempre ela vai ter a chance de acontecer e a chance de não acontecer. E isso a gente vai ver mais à frente, como ele chegou, como chegou-se a essa proporção, ou seja, dos valores ser adequados a determinadas categorias. Então, sendo esta frequentemente binária, dicotômica, assumindo, portanto, dois valores, que são normalmente tratados como sucesso ou fracasso. Ou seja, concessão ou não concessão de crédito, presença ou não presença de uma doença, comparar ou não comparar determinado produto. Então, sempre ela vai ter essa razão de ocorrer e de não ocorrer num determinado intervalo. Já na regressão linear, a variável é contínua e pode assumir qualquer valor. Não tem necessariamente um intervalo.
já que a regressão linear não é utilizada para estimar a probabilidade de classificação, pois essa regressão ela vai estar em um intervalo de menos e mais infinito, e a probabilidade em um intervalo de 0 e 1. Então, a principal diferença é que na regressão logística, você vai ter um intervalo entre 0 e 1, que vai ser a probabilidade de determinado evento ocorrer ou não ocorrer, a determinadas categorias que são apresentadas. Já na regressão linear, isso pode ter um valor contínuo, não necessariamente está em categorias. Pode passar. Próximo. Então, a partir desses exemplos, a gente consegue entender melhor e comparar esses dois tipos de regressão. Na regressão linear, sempre a gente vai estar traçando uma reta dos pontos que estão mais próximos, encontrados em determinado intervalo. Já porque justamente os valores na regressão linear, eles são contínuos. Já na regressão logística, vai ocorrer a formação de uma curva S, chamada sigmoide, onde vai ser ligado os pontos das categorias de não ocorrer com os pontos da categoria de ocorrer. E a interpretação para isso vai ser sempre, na regressão linear, a procura do valor de y, determinado a partir de uma fórmula já específica, e para a regressão logística vai ser utilizada a função log, que vai ser adaptada para a procura da probabilidade do evento ocorrer ou não ocorrer e formar essas categorias. Pode passar. Na regressão logística, não conhecemos a probabilidade P, como é o padrão dos problemas de distribuição de Bernoulli. Logo, o objetivo do modelo logístico é estimar a probabilidade para uma combinação linear de variáveis independentes em função da probabilidade. O que Leandro iniciou com a relação de Bernoulli e a probabilidade é o seguinte: para a gente encontrar uma chance que é levado em consideração no intervalo de 0 a 1, foi utilizado esse LN, que vai estar relacionado com a probabilidade sobre 1 menos P. É uma adaptação da distribuição de Bernoulli para encontrar a probabilidade. Pode ser. Assim, inicialmente, se a gente for utilizar a função log em função de x, ela vai dar esse primeiro gráfico. E com a adaptação da função log em relação a y, a gente vai encontrar a sigmoide mais preponderante. É uma adaptação, uma mudança apenas do gráfico para 90 graus, mas isso vai ser importante porque o intervalo de um caso acontecer e de um não acontecer, eles vão ser ligados e vão estar nesse intervalo de 0 a 1 em função de y. Pode passar. Para entender essa função, precisamos definir a chance, ou seja, o ODDS de um evento A como a probabilidade, ou seja, P, que vai ser a probabilidade de A, sobre a antiprobabilidade, ou seja, o A negativo. E considere, e vamos chegar a essa determinada forma. Considere que chove uma vez a cada 10 dias, de forma que a probabilidade de chover é 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Então, o DDS vai ser igual a 0,1 sobre 9, que é igual a 1 sobre 9, ou seja, a chance de chover é de 1 para 9. Então, para cada dia que chove, 9 dias não chove. Então, isso vai ser uma razão entre a probabilidade com a função log. Tomando a probabilidade de um ponto x ter classe positiva, P vai ser y igual a 1, temos então que a adaptação, como a gente viu anteriormente, dessa função log, que é a partir de ln da probabilidade sobre 1 menos P, vai chegar a chance do evento ocorrer, ou seja, de dele se adequar a determinadas categorias. Pode passar. Agora que temos o número real, podemos estimá-lo usando um regressor f qualquer. E para que é interessante a gente utilizar esse regressor, qualquer regressor? Porque como os valores eles vão ser categóricos, eles vão estar acompanhando determinadas categorias de acontecer ou de não acontecer, muitas vezes esses valores vão estar no intervalo de 0 a 1.
vão estar nesse intervalo, mas ele precisa se adequar a determinada categoria. Então, usa-se um regressor para que esses valores eles sejam estimados, ou para não ocorrer, ou para não ocorrer. Então, esse regressor ele vai servir como um parâmetro, por exemplo, 0,5 vai ser a metade do intervalo de 0 a 1, e se os valores que estão abaixo de 0,5, eles vão ser levados à categoria de não ocorrer. Os valores que estão relacionados a maior que 0,5 do evento ocorrer. Então, por isso que vocês viram no gráfico anterior, nos gráficos, aqueles pontos embaixo, no zero, e os pontos no X, justamente porque estão relacionados com os eventos que estão no intervalo, depois do regressor, ele passa a adequar a determinada categoria, e não, ou seja, se estiver abaixo de 0,5 ou acima de 0,5, um exemplo hipotético que eu estou dando aqui. Pode passar. Que foi o que eu acabei de explicar a partir do modelo linear generalizado. Então, com essa adaptação do regressor, ocorre a função log em si para a regressão logística. Então, a partir da função log é formado o sigmoide. Como eu disse, as categorias elas vão estar entre 0 e 1, e os valores que são encontrados nesses intervalos, a partir do regressor, vão ser levados a uma categoria de ocorrer ou de não ocorrer. Então, as áreas onde pequenas variações dos valores de R causam grandes mudanças em valores de Y, representam áreas de maior probabilidade de mudanças de estado de variável Y em função de R. Já os pontos que indicam a ocorrência e os pontos que indicam a não ocorrência do determinado evento aparentam estar separados em grupos bem distintos, e são poucos os pontos que aparecem sobrepostos. Já que nessa regressão não vai ter uma reta que encontre os pontos, ou seja, que vai estar sobreposta aos pontos em comum, já que elas vão estar em categorias, ou ocorre ou não ocorre. Então, não vai ter a sobreposição dos pontos. Eles vão acompanhar a sigmoide fazendo uma ligação. E isso vai estar relacionado com as probabilidades e a relação das categorias que estejam mais eficazes para determinado estudo. Próximo. Bom, pessoal, então continuando um pouco agora, eu falar sobre a regressão logística binária e a múltipla, tá certo? Então, a regressão logística binária, ou também é chamada de univariada, ela representa os casos de regressão logística em que a variável dependente y ela é binária ou dicotômica, ou seja, tem duas categorias e tem apenas uma variável independente. Tomemos como, por exemplo, um estudo de dosagem de uma determinada substância para a eutanásia de um animal. A variável dependente é dicotômica, sendo que 1 seria a morte do animal e 0 a não ocorrência de morte. Nesse caso, temos apenas uma variável independente contínua, que seria a dose a ser administrada para a eutanásia do animal em ml, por exemplo. Então, digamos então que g de x é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. Então, seja a função linear das variáveis independentes, sendo que beta 0 e beta 1 são os coeficientes e x1 é a única variável independente, por se tratar de uma regressão logística univariada, igualando-se a função log à função g de x. Temos então ln de p sobre 1 menos p é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. E também temos agora o objetivo do modelo logístico é estimar a probabilidade. Logo, é necessário isolar essa probabilidade. Para isso, se utiliza o antilogaritmo apresentado aqui no slide, seguido com o procedimento para isolar finalmente o p. Obtemos então essa equação. Essa última equação é chamada de equação de regressão estimada, sendo que essa função, que é a função que representa o modelo de regressão logística, sendo o P a probabilidade estimada para quaisquer valores de coeficientes e variáveis que venham colocar nessa equação.
Já na regressão logística múltipla, a regressão é a que a variável dependente y ela é binária ou dicotômica, ou seja, além de ter e tem duas categorias e que há mais de uma variável independente. Por exemplo, usando o mesmo exemplo que foi dado da eutanásia do animal, temos a variável dependente, que é a ocorrência de morte ou não do animal, e a variável independente da dosagem para a eutanásia. Além disso, a gente adiciona mais uma variável que independente, que seja o peso do animal que deseja se realizar a eutanásia. Nesse caso, deixa de ser uma regressão logística de apenas morte ou não do animal e a dosagem, para também adicionar mais uma, que é o peso do animal para ser feita a eutanásia. Então, a regressão logística binária passa a ser uma regressão logística múltipla. Pode-se dizer que a regressão logística múltipla é uma generalização da regressão logística binária. Logo, as fórmulas apresentadas a seguir foram adaptadas da regressão binária. Então, a gente pode ver que praticamente pegaram as equações que já existiam para a equação binária e foram adaptadas para, então, colocar mais uma variável independente, como está descrita aqui no texto. Assim como a regressão logística binária, no caso dos múltiplos, utiliza-se o antilogaritmo na equação para fins de isolar a probabilidade, obtendo o modelo de regressão logística múltipla para a probabilidade estimada, como mostra a equação aqui a seguir. Então, dando continuidade agora à aplicação da regressão logística, temos que, muitas vezes, a gente vê tanta teoria e não sabe em que vai aplicar, né? E muitas coisas acontecem à nossa volta que está empregado a questão teórica e a gente não sabe. Por exemplo, a análise de crédito, a gestão de crédito, ela é feita com base na regressão logística. Isso eu nem sabia, vim saber após a pesquisa, após esse trabalho. Então, como é feito essa gestão de crédito? Como os bancos, as financeiras, elas estabelecem critérios para dar mais ou menos crédito, mais recursos a determinada pessoa. Então, tudo isso vai ser a partir de uma regressão logística, onde os dados das pessoas, os fatores que vão ser empregados nessa correlação, ela vai levar em consideração algumas categorias. Então, por exemplo, a pessoa que tem bom, paga suas contas em dias, tem um determinado nível de escolaridade, tem uma quantidade de pessoas na família. Então, são categorias que os bancos e financeiras utilizam da pessoa e estabelecem essa aplicação da regressão logística para gerar pontos, gerar score e saber se aquela pessoa vai ser adimplente ou inadimplente. Ou seja, se ela vai conseguir pagar aquele empréstimo, aquele crédito que é gerado para o banco, já que o banco não vai perder nada para ninguém. Então, ele precisa saber se aquela pessoa vai ser uma boa pagadora ou não. Então, para isso, ela utiliza os dados, ou seja, fatores que vão influenciar e correlacionar com categorias. Então, isso é gerado o score e vai estabelecer critérios para que o banco desenvolva essa análise e estabeleça determinados valores para determinadas pessoas. Pode passar. Então, o mais usual aqui no Brasil, geralmente, é o Serasa Score, que também eu fiquei sabendo há pouco tempo, vim pesquisando, e ele vai estabelecer alguns pontos em categorias. Por exemplo, você paga as suas contas atrasadas, você teve seu nome no Serasa, tem seu nome em empresa falida. Então, são critérios, são fatores que eles vão estabelecendo para determinada pessoa, e com esses fatores, eles vão chegar a categorias. E essa categoria vai ser de uma pessoa adimplente ou inadimplente, e esses fatores que geram a pontuação vai dizer se a pessoa vai ter condições de receber aquele crédito, se ela estabelece um mal pagador, então o banco vai liberar pouco ou não vai liberar algum crédito para ela, e vão ter fatores que vão aumentar ou diminuir essa pontuação. Então, existem fatores também que estão mais relacionados com o aumento da pontuação, ou seja, do score, ou
fatores que diminuem esse score. Então, toda essa correlação, todo esse estudo desses dados, as financeiras, os bancos, elas utilizam tanto para se favorecer, porque ele não vai emprestar dinheiro a qualquer pessoa, e também para ter uma visão futuramente se aquela pessoa vai conseguir, a partir daqueles dados que ela tem, arcar com as responsabilidades a qual ela está inserida, né? Pode passar. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer uma aplicação prática de como se usar a regressão logística. Então, para isso, a gente tem dados que contêm informações de 40 indivíduos fumantes e não fumantes, incluindo seu nível de estresse e se eles tinham desenvolvimento ou não do câncer de pulmão. Irá se verificar se o hábito de fumar e o nível de estresse prevêem o desenvolvimento ou não do câncer de pulmão. Para isso, a gente vai usar o programa chamado IBM SPSS, que a gente tem a logo aqui. Para isso, eu vou parar um pouco a apresentação, irei espelhar aqui a tela do meu computador, tá certo? Para mostrar aqui para vocês, de forma prática, como se realiza a estatística a partir do programa. Bom, aqui no pessoal, a gente tem o quê? Tem as variáveis estresse, hábito de fumar e câncer, não é isso? A variável dependente será o câncer. Primeiro de tudo, pessoal, para a gente saber se dá para fazer uma regressão logística dos dados que a gente tem aqui agora, a gente primeiro vai ter que ver se a gente consegue ter os requisitos mínimos para fazer essa regressão. A partir disso, a gente tem que fazer uma análise linear, tá certo? Então, vamos fazer uma análise linear, a gente vai em analisar, regressão e linear, tá certo? Para isso, a gente coloca como dependente o câncer, tá certo? E coloca como dependente o estresse e o hábito de fumar, não é isso? Estresse e hábito de fumar. A gente vai ver em estatística, diagnóstico de colinearidade, tá certo? A gente aperta em continuar. E aí a gente vai em OK, certo? E aí a gente vai ver o quê? Só pessoal, um errinho aqui. Espera aí. Analisar, regressão linear, tá certo? E aí a gente coloca separado, eu acho. OK. Pronto, tá certo agora. Então, a tabela que a gente deve olhar é a de coeficientes, tabela. Tá bem? A tabela de coeficientes, a gente tem que olhar a estatística de colinearidade, de tolerância e de VIF. Bem, para a gente saber se a tolerância ela é dita como relevante, a gente olha se ela foi superior a 0,5. Nesse caso, o hábito de fumar e a estresse foram maiores que 0,5. Então, a gente diz que são relevantes. Já quando a gente olha para o estresse, para ver o VIF, a gente tem que ser um valor inferior a 10. Nesse caso, a gente vê que deu um valor de 1,594. Então, foi bem inferior a 10. Então, a gente vê que está tudo ok para a gente, então, atender aos requisitos para se realizar o teste de regressão logística, tá certo? Então, a gente fecha aqui novamente e vai para a regressão logística. Então, a gente parte. Como, pessoal, a gente foi dito, para realizar o teste de regressão logística, é preciso de alguns pré-requisitos, como foi dito aqui, na verdade. A multicolinearidade, não existir outliers no modelo, ou seja, não existe, são chamados de valores discrepantes. Além disso, tem que ter um N amostral razoável. Alguns atores apontam que é de 10 e outros apontam que é de 50. Nesse caso, a gente está trabalhando com 70, então estão acima do N recomendado na literatura. Então, para fazer regressão logística, a gente vai em analisar regressão e binária, logística binária, coloca o câncer como dependente, coloca o hábito de fumar como covariante, tá certo? Aperta para o próximo bloco aqui e adiciona estresse.
Depois a gente vai em categórico, a gente coloca o hábito de fumar como categórico, aperta aqui em alterar o contraste como o primeiro, tá certo? Tiro de último, coloca como primeiro e aperta em alterar. Depois continuar. Depois aperta em salvar, aperta então em associação do grupo, aperta em continuar, aperta em opções, marca a opção de intervalo de confiança, gráfico de classificação, qualidade de ajuste de Hosmer e Lemon-Show e a listagem por casos de resíduos. Aperta em continuar novamente. E aí a gente aperta em OK, tá certo? E aí a gente vai ter agora vários blocos e várias tabelas. Na primeira, pessoal, a gente vê que o quê? Que todos os 70 indivíduos foram selecionados para realizar o teste, então 100% foi visto. E valores para sim é dito como não. E valores não é dito como zero. E sim como um. Por quê? Por exemplo, o hábito de fumar. Pessoas que têm esse hábito de fumar são a maioria. Então, a gente seleciona como referência o um. E pessoas que não têm o hábito de fumar é a minoria, de 29 pessoas. Então, a gente diz que vai ser o parâmetro de código zero, tá certo? Se por acaso a gente for fazer no bloco 1, tem apenas o câncer sem qualquer preditor, tá certo? Então é apenas o câncer. O programa diria que se ele colocasse sim um câncer para todos os indivíduos, ele iria acertar em 100% dos casos de câncer e iria errar em todos os casos que não teria câncer. Então, a porcentagem global de acerto seria de 55,7, tá certo? E a gente pula agora para a tabela de variáveis não presentes na equação, ou seja, nesse bloco é apenas o câncer, sem mostrar qualquer preditor, como, por exemplo, o hábito de fumar ou estresse. Já a partir daí, a gente vê que o quê? Que a variável hábito de fumar, com a variável sim, tá certo? A categoria sim do hábito de fumar, ela vai ver que tem um valor de P significante, ou seja, mesmo se a gente olhar ainda a, a, os resultados, os valores em relação ao hábito de fumar, a gente já vê que ele tem uma significância positiva de relação com o desenvolvimento ou não do desenvolvimento do câncer de pulmão, tá certo? E aí a gente já pula para o bloco 1, onde tem a relação do câncer com o hábito de fumar. E aí a gente vê que o quê? Que o valor de Q quadrado deu 26,8083, tá certo? Com um valor significante sempre inferior a 0,005. Então, para isso a gente vê que a gente pula para a tabela de variáveis na equação, que é a mais importante que a gente vai ter aqui, né, como resultado, tá certo? A gente vai ver o coeficiente, a gente vai ver o erro padrão, os testes de Ward, que é como se fosse o teste T da equação linear, e por fim a gente vai ver a parte mais interessante, que mais chama atenção, que é o valor de razão, a razão de chance, tá certo? O odds, que está como expoente de beta, tá certo? A gente vê que o quê? Que a pessoa, o indivíduo que tem sim, o 1, que representa o sim, né, codificado como 1, sim, que tem o hábito de fumar, ele vai ter 5,812 vezes mais chance de desenvolver o câncer de pulmão do que uma pessoa que tá categorizada como não tem o hábito de fumar. E com a razão o intervalo de confiança que vai de 4,835 até 51,710. Tá certo, pessoal? Então a gente vê já aqui o resultado que aponta que uma pessoa que tem o hábito de fumar, de acordo com os dados que a gente tem nessa tabela, a gente vê que a pessoa que tem o hábito de fumar tem 15 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que uma pessoa que não tem esse hábito. E a gente pula agora para o bloco 2, onde tem a relação do câncer de pulmão, do hábito de fumar e do estresse, tá certo? E a gente vê o que aqui? Que esse modelo tem um valor significante inferior a 0,005. Então, a gente diz que é significante. Porém, quando a gente compara esse bloco com os blocos anteriores, com o bloco anterior, de apenas o hábito de fumar, a gente vê que ele tem um valor muito superior a 0,005. Então, a gente já pode descartar ele, porque ele não tem valores realmente melhores do que esse. Esse daqui se torna o melhor resultado que a gente pode encontrar, tá certo?
a gente poderia descartar, mas a gente vai continuar um pouco. A gente vai direto agora para a razão de chance. A gente vai ver que o estresse, tá certo? De acordo com os dados que a gente obteve, o estresse para a razão de chance, a gente tem uma razão de chance de 1,032. Se a gente for parar e pensar, a razão de chance cada vez mais próxima a 1 é uma razão de chance que a gente não acha como relevante. O 1 seria o neutro, algo desconsiderável, sem qualquer interferência sobre a variável dependente. Então, como o valor de estresse deu o valor de razão de chance é praticamente muito próxima de 1, a gente desconsidera esse valor. E até o intervalo de confiança vai de 0,99 até 1, praticamente, 1,077. Então, a gente vê que esses valores não podem ser considerados como relevantes para o estudo, tá certo, pessoal? E aí a gente finaliza para tentar ver se esses dados possuem dados discrepantes. Então, a gente vai de novo em análise, a gente vai em regressão binária, tá certo? E aí a gente tira o estresse, tá certo? Aperta em categórico, continua, tá certo? Do que estava. Em salvar continua da mesma forma, só que aqui a gente tira o gráfico de classificação, a qualidade de ajuste de Rosmer-Lemeshow e deixa assim, tá certo? Continuar. E aí a gente vai em OK. E aí a única coisa que a gente deve olhar aqui agora é apenas essa tabela, que é a lista de casos. Nessa lista de casos, a gente vê que o plot entre os casos não é produzido porque nenhum valor discrepante foi encontrado. Então, a gente vê que o quê? Que não foi encontrado valores discrepantes. A colinearidade está ok. E foi possível encontrar uma razão de chance para o hábito de fumar que induz a que uma pessoa que tem o hábito de fumar, ela vai ter 15 vezes mais chance de desenvolver um câncer de pulmão do que uma pessoa que não tem esse hábito. Então, a partir daí, a gente já consegue ver que como pode ser feito e aplicado a regressão logística no programa SPSS da IBM. Tá certo, pessoal? Pessoal, dando continuidade à aplicação da regressão logística agora na literatura, escolhemos esse trabalho onde ele faz uma comparação entre as variáveis logística, de regressão logística, com logaritmos logaritmos genéticos para o carcinoma hepatocelular. Então, como foi realizado esse trabalho? Então, inicialmente, ele fez um estudo dos algoritmos de aprendizado de máquina, onde a regressão logística ela se enquadra, onde esses algoritmos de aprendizado de máquina, eles vão pegar dados robustos e transformá-los em respostas mais práticas, em categorias, e chegar a conclusões, a previsões, a determinadas análises e diagnósticos para doenças, para análise de crédito, dentre outras funções. Já é algo bem utilizado mediante a quantidade de fatores de dados que a gente já encontra na literatura. Então, os algoritmos genéticos, para entender o carcinoma hepatocelular, também foi estudado, e ele trouxe vários outros estudos que faziam também relações com outros tipos de algoritmos para o câncer de fígado. Por que o câncer de fígado? Porque é um dos cânceres mais preponderantes, sendo o hepatocelular, o carcinoma hepatocelular, o mais presente para a maioria dos seres humanos. Então, ele também, o trabalho se encarregou de projetar um novo algoritmo de aprendizagem de regressão logística usando algoritmos genéticos. Então, para isso, ele utilizou a base de dados com 49 recursos diferentes relacionados a fatores que causam câncer hepatocelular, de 165 pessoas, onde, dentre essas 49 recursos, esses fatores, 23 eram características quantitativas e 26 qualitativas. Esses dados foram trabalhados e tratados com algoritmos floresta aleatória. A partir desse tratamento com
com esse tipo de algoritmo, ele chegou a 5 categorias, a 5 fatores mais preponderantes, mais importantes, dentre os 49 estudados. Mas, antes de falar um pouco deles, o artigo ele teve alguns passos, onde foi investigado e foi feito o pré-processamento do conjunto de dados do carcinoma hepatocelular. Foi feito também exames de aprendizado de regressão logística padrão, a aplicação de algoritmos genéticos do aprendizado de regressão logística e a comparação dos resultados dos experimentos realizados pelos autores. Pode passar. Aqui está a tabela, eu acho que não sei se ficou muito pequeno, com os 49 fatores que eles utilizou do banco de dados para fazer essa correlação. A partir do tratamento com o algoritmo que eu falei há pouco, ele chegou a esses 5 fatores mais preponderantes, mais importantes, dentre os 49 em estudo. Vale ressaltar que essa tabela ela não está completamente preenchida e existem alguns fatores, alguns valores que estão em intervalos distintos. E isso foi levado em consideração porque, para ele aplicar a regressão logística e os algoritmos genéticos, ele precisa ter dados concretos, dados robustos, que tenham também valores preenchidos. Então, para que ele tenha tudo isso pronto, ele teve que fazer algumas adaptações e pode passar. E alguns processamentos até dimensionar esses valores e preencher os valores que estavam incompletos. Para isso, ele utilizou a fórmula que está mostrada na tela, bem como ele trouxe alguns parâmetros dos algoritmos genéticos mais preponderantes em relação ao carcinoma hepatocelular. Então, com esse tratamento dos dados e esse dimensionamento dos parâmetros do algoritmo genético, ele pôde primeiro, ter dados mais substanciais para que ele conseguisse realizar os experimentos. Pode passar. Então, após o tratamento, após o processamento dos dados, após as categorias serem praticamente pré-existentes, ele realizou 3 experimentos. Então, a partir desses 3 experimentos, foram gerados uma acurácia para cada tipo de experimento e uma pontuação para saber se essa correlação que foi feita entre a regressão logística com os algoritmos genéticos, eles trazem uma eficiência para o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. Se eles têm uma relação, se eles trazem uma eficácia para essa correlação dos fatores em estudo com os algoritmos genéticos que foram analisados. Pode passar. Assim, o primeiro experimento foi a otimização de parâmetros genéticos. E o que consistiu nisso? Os algoritmos genéticos foram utilizados para otimizar os parâmetros do modelo de regressão logística. Então, ele pegou alguns parâmetros genéticos que já estavam pré-estabelecidos e os genes que teriam valores esperados, ou seja, os genes mais preponderantes e que serviu como base para ele fazer as categorias e relacionar com os dados que ele tinha na tabela. Pode passar. O segundo foi a otimização de parâmetros genéticos e seleção de recursos. Então, o segundo experimento estende o primeiro com o uso de algoritmos genéticos para selecionar os recursos. Então, agora vai ser esse outro experimento é mais robusto, onde ele vai trazer mais características de genes mais específicos e vai fazer essa meio que generalização e adequá-los a categorias e trazer uma eficácia e um fator de pontuação mais voltado ao câncer hepatocelular, ao carcinoma hepatocelular. Terceiro. Passar. Já o último,
dentre os 3 experimentos, é a otimização dos pesos genéticos. O último experimento apresenta uma nova abordagem para calcular os coeficientes de regressão logística. Então, nesse último experimento, ele vai ter cromossomos que consistem apenas em pesos de regressão logística, onde existem 49 valores presentes no cromossomo, cada um no intervalo de -3 e 3. Isso cria um problema com otimização muito mais complexa, que deve ser resolvido. Então, a partir do momento que ele ia aumentando o número de fatores, ele também ia deixando o experimento mais complexo, mais tempo era feito para fazer as análises, para o treinamento desses algoritmos, até chegar a uma conclusão, até chegar ao estabelecimento da acurácia, ou seja, da eficácia do experimento. Pode passar. Assim, ele resume os resultados dos 3 experimentos a partir da acurácia e do score, ou seja, da pontuação estabelecida para cada um deles. Ou seja, ele comparou essa correlação que ele fez dos algoritmos genéticos para o carcinoma hepatocelular com a regressão logística, a partir também de outros dados e outros experimentos que já foram realizados, outras correlações que foram realizadas e outros trabalhos para também o câncer de fígado ou câncer para o tipo carcinoma hepatocelular. E para chegar a essa acurácia, a esse score, ele utilizou a curva de Hock, onde são várias curvas de Hock que ele trouxe no trabalho, não quis trazer aqui porque fica muito específico, e estabeleceu a pontuação e a acurácia específica para cada um. A partir da evolução dos experimentos, ele foi percebendo que tanto a eficiência quanto a pontuação aumentava quando ele aumentava o número de fatores, quando ele aumentava a preponderância do estudo, ou seja, quando ele utilizava mais fatores para agregar nesses experimentos deles, ou seja, mais genes com mais especificações, deixava o estudo ainda mais robusto. Claro que daria mais tempo e mais tempo de análise para fazer tudo isso, entretanto, a eficácia traria melhores resultados. A partir desses experimentos realizados no trabalho, ele comparou, no próximo slide, os resultados a partir da eficiência e da pontuação gerada em cada experimento com os trabalhos já existentes sobre o carcinoma hepatocelular, ou seja, diagnósticos do carcinoma hepatocelular. E ele percebeu que, à medida que ele foi, que ele foi estabelecendo esses experimentos, em comparação com os já existentes, ele teve uma maior eficácia e uma maior, no caso, acurácia e uma maior pontuação, score dentre os outros que já eram estabelecidos. Então, ele percebeu que essa correlação entre a regressão logística com os genes para o carcinoma hepatocelular trouxe uma eficiência para os diagnósticos do carcinoma hepatocelular. Então, isso foi algo positivo para o trabalho dele. Para concluir, ele trouxe alguns pontos positivos e alguns pontos negativos do próprio trabalho, dentre eles 3 abordagens para fundir regressão logística com computação evolutiva, que foram os 3 experimentos realizados, levando em consideração que o último experimento ele teve a maior eficácia devido à robustez do trabalho, e a comparação de algoritmos genéticos com algoritmos PSO. A avaliação do impacto do algoritmo para preencher os valores ausentes também foi algo interessante que ele trouxe, já que ele teve que processar esses dados, trabalhar esses dados, senão ele não teria como ter resultados para uma maior generalização. Propor um novo método para selecionar pesos de modelo usando algoritmos genéticos, em vez de algoritmos de gradiente, e alcançando resultados elevados, precisão de 94,55% e pontuação score, ou seja, de 93,56%, que comparando com os trabalhos já existentes nessas mesmas categorias, ele teve um valor superior. Já os pontos negativos do trabalho é que o modelo requer testes em um conjunto de dados maiores,
No caso de conjuntos de dados maiores, o processo de otimização de peso pode consumir maior tempo, já que quanto maior dados, maior o dimensionamento, maior a correlação e maior também o processamento desses dados. Então, o tempo vai ser maior para isso. E talvez outros algoritmos inspirados na biologia tragam melhores resultados do que o que ele utilizou. Isso foi pontos que os próprios autores trouxeram para a conclusão do trabalho. No mais, as referências bibliográficas utilizadas e obrigado pela atenção. Agradecemos a atenção de todos.